Palavra da Verdade. Devocional de 4 de fevereiro. O Deus que restaura. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126, versos 5 e 6. Leia todo o Salmo. O Salmo 126 é um cântico de romagem. Tais salmos eram cantados nas peregrinações dos crentes ao templo nos períodos das festas santas de Israel. Além de descreverem os anseios e expectativas dos adoradores à medida que se aproximavam do templo, eles expressavam a consciência de Israel como uma comunidade peregrina, celebrando os feitos redentores do Senhor, que conduziu seu povo até a terra da promessa. Neste sentido, esses salmos podem ser aplicados à Igreja, o novo Israel, pois as verdades neles contidas se aplicam à peregrinação do justo rumo a Canaã celestial, celebrando a presença do bom pastor, cuja bondade e misericórdia acompanham o seu povo. Nosso salmo canta a experiência dos judeus repatriados quando do fim do cativeiro babilônico e do retorno à terra prometida. Primeiramente, ele celebra e testemunha a alegria pelo cumprimento das promessas de retorno, ao mesmo tempo em que apresenta o desafio da reconstrução do templo, da cidade e de Israel como povo num contexto de oposição. Por um lado, o retorno à terra da promessa foi para eles como um sonho. Nem parecia real de tão maravilhoso como ele diz no verso 1. A experiência do cumprimento da promessa trouxe alegria indizível e cheia de glória, além de produzir um testemunho e uma repercussão entre os gentios, trazendo glória para Deus. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, diz o verso 2 e o verso 3. Por outro lado, havia uma longa distância a percorrer entre o retorno do exílio e o pleno cumprimento de todas as promessas de redenção. Muitos entulhos, muito trabalho, muitas dificuldades, muitos inimigos, enfim, muitos obstáculos. A menos que houvesse uma intervenção repentina e miraculosa do Senhor, eles não poderiam esperar uma experiência plena das bênçãos da aliança que culminava na promessa: e vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Por isso à celebração segue-se uma súplica: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quando, afinal, Deus irromperia na história de seu povo e enviaria o Messias para cumprir plenamente as promessas da aliança? Além disso, a obra de semear era um grande desafio que não poderia ser enfrentado sem se esperar contrariedades, tanto na possibilidade de não haver chuva, quanto na ação dos adversários no saque ou destruição dos campos. Lembremos-nos de que a reconstrução da comunidade pactual se deu sob o terror dos povos de outras terras, conforme Esdras 3, verso 3. As intempéries e a cerrada oposição dos adversários tornavam o trabalho da semeadura uma atividade árdua e arriscada. O risco de semear o que seria o futuro alimento das crianças sob tanta incerteza quanto ao sucesso intensificava a angústia dos semeadores. Por isso eles semeavam chorando. Era necessário confiar na intervenção de Deus. Era preciso crer que ao choro do trabalho árduo do plantio se seguiria o júbilo da colheita. Esta era a confiança do salmista expressada em nosso texto. Os que certamente semeiam chorando, certamente ceifarão cantando. É o que diz o verso 5, no original, literalmente. Esta, na verdade, é a história do povo de Deus em todas as eras da sua peregrinação neste mundo. Trata-se de um retrato do cristão, do qual podemos destacar 4 características. Em primeiro lugar, o cristão tem uma redenção para celebrar e um testemunho para dar. Ele é alguém que estava prostrado e foi restaurado. Alegria e grato louvor são marcas dos restaurados. Uma alegria indizível e cheia de glória, tão contagiante que leve os que nos observam a dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os desafios e contrariedades não devem tirar de nós a alegria da salvação garantida pela obra de Cristo. Em segundo lugar, o cristão tem desertos para atravessar. A justificação não é a experiência final na vida cristã. Ela é seguida pela santificação. E nesse processo há sempre algo a ser restaurado em nossa vida. Além disso, ao longo da jornada, há momentos de crise e de aridez espiritual na vida de um cristão ou de uma igreja em que será necessário clamar por restauração e avivamento.
Enquanto neste mundo sempre teremos momentos em nossa história e áreas em nossa vida para as quais precisaremos clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. E por mais longos e tenebrosos que sejam esses invernos da alma, precisamos prosseguir clamando e esperando a intervenção poderosa e repentina do Senhor sobre nós. Em terceiro lugar, o cristão tem promessas para confiar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Antes de tudo, trata-se de uma promessa de Deus. A ênfase está na certeza de colher. Em quarto lugar, o cristão tem desafios para enfrentar. O riso tem de ser precedido pelo choro na vida cristã. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse o Senhor em Mateus 5,4. Pois, como diz a Escritura, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, conforme 2 Coríntios 7,10. Crente, chorar faz parte da nossa peregrinação neste mundo, mas nunca nos devemos esquecer de quem é o Deus a quem servimos, um Deus que restaura, um Deus que irrompe na história e faz correr em torrentes sobre a terra seca, o Deus que um dia enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.